Eu quero que você abra comigo lá no versículo, acompanhe comigo no versículo 28, conhecido, você já ouviu tantas vezes, mas uma palavra atualíssima, atualíssima, que vem de encontro aos dias que estão sendo vividos por nós hoje, totalmente. Verso 28, agora mais um momentinho de pé, em reverência à palavra de Deus, não ao pastor, mas à palavra de Deus, porque eu sou o teu servo, amém? Verso 28, eu vou ler o 25 e pulo para o 28, ok? Vou ler na NVI, na tela você tem atualizado, eu preciso que o Anderson depois coloque atualizada lá para nós, a NVI lá para a gente, tá bom? NVI 25, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Procurem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Tome o seu assento. Vamos falar com Deus? Vamos levantar um clamor a Ele? Feche os teus olhos e peça para Deus falar com você. Querido Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor da glória, Todo-Poderoso. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir, meu Pai, o que é a Tua vontade para as nossas vidas, a cada dia, a cada culto que participamos, Pai. Porque, Senhor, nossas mentes, elas são esquecidas, as nossas mentes se esquecem, meu Pai, muito rápido, de tudo aquilo que aprendem. Pai, a Tua palavra declara, meu Pai, que o Senhor está conosco em todo um tempo, e o Senhor não vai nos abandonar nunca. A Tua palavra nos ensina a termos paciência, esperarmos com essa paciência em Ti, mas muitas vezes nós nos encontramos apavorados, Pai. Nós nos encontramos, meu Pai, perturbados, meu Pai, aflitos, ó Pai, com o dia a dia, com o que acontece, com o que está ocorrendo, com o que vai ocorrer amanhã. Pai, em o nome de Jesus, ensina-nos, pelo Teu poder, meu Pai, pela Tua palavra, a confiarmos mais em Ti a cada dia, que haja uma decisão em cada um aqui, meu Pai, decisão de servir ao Senhor, custe o que custar, passe o que passar, que haja, meu Pai, essa decisão tomada por cada cristão, meu Pai, de andar com o Senhor, faça sol, faça chuva, de andar com o Senhor, meu Pai, faça frio ou faça calor. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos estejam firmes, meu Pai, valentes seja cada um, meu Pai, e perseverantes na fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para que assim nós possamos prosseguir, e quando nós estivermos esquecendo, Pai, outra vez, é dia de culto, e a Tua palavra vem e nos relembra, a não desanimarmos. Amém. Amém. As estatísticas, elas informam que a mente humana, após 72 horas, ela esquece praticamente tudo o que ela aprendeu, né? Após 72 horas nós esquecemos quase tudo, não se apaga da memória, não se apaga, fica lá, mas adormece, Você se lembra que você comeu segunda-feira no almoço? Um ou outro até lembra, né? Mas agora você tem que parar e pensar, qual foi a roupa que você vestiu para ir trabalhar na segunda-feira que passou?
Você lembra? A cor do sapato? A cor da sua roupa íntima, você lembra qual foi? Difícil, né? Não é difícil? Por quê? Porque a nossa mente realmente não guarda tudo, não se lembra de tudo. Nossa mente é como aqueles computadores antigos, né? Quem conhece de computador, aqueles 486, né? É assim, K486. Né? Se você for usar um negócio desse hoje, nem a internet vai funcionar nele. Né? Para ele trazer uma informação para você, ele pensa. A nossa mente é mais ou menos assim. Às vezes você esquece o nome de pessoas, não esquece? Eu esqueço. Às vezes eu estou aqui na igreja, a irmã, Deus abençoe, não lembro, dá um branco, não é verdade? Isso não aconteceu? Nunca aconteceu com você? Esqueceu o nome de alguém? Isso acontece sempre. Tá certo? Por quê? Porque a nossa mente, né, infelizmente, por causa do pecado, ela tem esse problema de esquecimento. Foi o pecado quem trouxe isso. Ok? Então, quando eu li aqui o texto, alguém pensou no coração, ixi, eu já ouvi mensagem nesse texto aí tantas vezes, né? Quando eu li esse texto, ele lhe foi totalmente familiar. Você falou, nossa, esse eu conheço. Mas você não lembraria dele se eu não fizesse a leitura. Ou lembraria? Em um momento ou outro, talvez em alguma situação, você viesse lembrar. Ou talvez você viesse abrir a Bíblia e sem querer você abrisse lá e, puxa, que legal, vou meditar. Então, no momento que eu fiz a leitura, a sua mente foi reativada. E Deus agora te lembra, eu estou cuidando de você. Amém? Deus está lembrando para você essa noite, eu estou cuidando de você. Amém? Por que você está tão preocupado? Por que você vive tão ansioso? Por que você anda com medo? Por que você anda com tanto medo? Deus está dizendo, eu cuido de vocês. Eu guardo vocês, eu protejo vocês. É por isso que nós temos que alimentar a nossa fé. É por isso que a gente tem que se alimentar todos os dias dessa palavra maravilhosa. Você não pode ficar contente só de uma mensagem num culto de domingo. Você precisa querer estar perto de Deus em oração, aqui na igreja, na sua casa. Você precisa se esforçar e vir aos cultos da terça-feira, vir aos cultos da sexta. Você precisa se esforçar e querer estar na escola bíblica, ouvir cada vez mais a palavra, porque quanto mais da palavra você absorver, mais rápido você vai vencer as tuas batalhas. Amém? Mais rápido. Você comprou um aparelho eletrônico novo. Nossa, na propaganda você viu lá que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Vou comprar. Vai lá e compra o aparelho. Chega em casa, vai direto na tomada. Por causa disso, eles mudaram o sistema dos aparelhos eletrônicos. E também eletrodomésticos, tudo que vai na tomada. Por quê? Porque o ser humano, ele comprava, né, o aparelho, aliás, ele compra o aparelho, e ele vai, chega em casa, tira o papel, tira tudo lá, e faz o quê? Pega a tomada e pum, direto. Não é assim? Quando você compra, nossa, você comprou aquele videogame, né? Porque aqui ninguém gosta de videogame, né? Ninguém gosta, né, Bruno? Né, Johnny? Ninguém gosta de videogame, né, Matheus? Então, comprou assim, não vê a hora de pôr, então já vai direto na tomada. Então, o que acontecia muito? Aqui na igreja, meu Deus do céu, até que eu consegui mudar as tomadas daqui desse salão. Outro dia estava lá o presbítero Tiago lá com a VAP lá, e ligou lá na tomada, e ela começou a fazer um barulho a mais, eu falei, Tiago, tira daí. Ligou no 220. Aí vai outro com uma caixinha daqui, vai lá para o outro salão, quando a gente tinha o outro salão lá, liga lá na tomada, né, Emerson? E aí, queima a caixinha. E, meu Deus, micro-ondas. Já queimaram 3 vezes micro-ondas no 220. É assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Então, o que faz? Então, o que fizeram as empresas, né, que fabricam tais aparelhos? Eles colocam já sai 220 de fábrica. Ele já sai conectado, se ele não é bivolt automático, se ele não é automático, ele já sai de fábrica no 220. E na tomada ainda tem um papelzinho vermelho, escrito com letras brancas, né? Verifique a tensão da sua tomada, antes de ligar o aparelho. Por quê? Porque a gente é desligado, então a gente já ia lá e, né?
Mas aí, você compra o aparelho, chega em casa, agora não tem problema com a tomada. Ligou na tomada, liga, onde é que, já sabe, o botão de ligar todo mundo acha, né? Mas aí a hora de descobrir como é que funciona o Wi-Fi, descobrir como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e aí fica fuçando no controle. Tenta isso, tenta aquilo, faz aquilo, e fica fuçando, e se enrola todo, e fica com dor de cabeça, porque não tem paciência de pegar o manual e ler o manual tranquilamente, passo a passo, para poder saber como é que funciona. Não é assim? Quem aqui leu o manual antes, quando comprou um aparelho? O Anderson, o seu José, o Júnior e a Brenda. Quem não leu o manual quando compra alguma coisa? Quase todo mundo, geral, quase todo mundo. Não é verdade? Então, o pior é que muitas vezes é assim que nós agimos como crentes. Muitas vezes é assim que nós agimos como cristãos. Por que tanta gente está sendo enganada pelos falsos profetas? Por que tanta gente está sendo enganada pelos falsos mestres do Evangelho? Por quê? O que Jesus disse lá, né, na palavra, através da boca de Oséias 4:6? O que foi que foi dito lá? O meu povo está perecendo porque lhes falta o conhecimento. Entendeu? Ninguém está, tudo que o camarada lá no altar fala, manda fazer, o povo faz. Tudo. E aí só gente enganada, só gente sendo enganada, só gente sendo enganada, só gente sendo enganada. E ainda olha para você e fala assim, essa tua igrejinha aí, é muito fria. Essa igrejinha que você vai aí, nossa, não acontece nada de novo, né? Não vejo poder, não vejo unção caindo do céu. Essa sua igrejinha está com nada, vamos lá na minha. Aí você vê tudo isso. Mas passa um mês, passa um ano, passam 3, 4 anos, e a vida daquela pessoa está na mesma, se não tiver pior. Pior. Muitas vezes está pior. Muitas vezes nem na igreja ela está mais. Você vai falar de Jesus para ela, não quer saber mais não. Por quê? Fui enganado. Não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de Deus, isso é tudo mentira. Por quê? Falta conhecimento das Escrituras Sagradas. Entendeu? É por isso que a gente perece. É por isso que a gente vem na igreja para, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, a gente vem muitas vezes na igreja para isso. Mas a Bíblia diz que nós não devemos vir à igreja para isso. Nós devemos vir aqui no Salmo, no verso 33, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, diz o apóstolo Paulo. Entendeu? Então nós vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, tudo que a gente precisa, se a gente realmente precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Alegre-se. Alegre-se. Você não mora na Coreia do Norte. Alegre-se. Você não mora na China. Se alegre, você não nasceu no Irã, nem no Iraque. Você não é morador da Síria. Se alegre. Senhor, comendo pão todo dia, pão seco. Não aguento mais comer ovo, bolinho de arroz. Não aguento mais, Senhor, vestir a mesma roupa todo dia. Se essas pessoas que eu citei tivessem bolinho de arroz. 1/3 da população mundial passa fome. 1/3 da população mundial sofre de inanição. São pessoas miseráveis que vivem em condições subhumanas. Aqui os irmãos da nossa igreja começaram a fazer o trabalho de evangelismo com os moradores de rua. E na primeira vez que eles voltaram, eles falaram assim: nossa, eu era feliz e não sabia. Eu reclamo de barriga cheia. Eu tenho tudo. O que eu estou reclamando da minha vida? Eu acho que todo mundo que reclama da vida tinha que olhar um pouquinho ao seu redor. Tinha que olhar um pouquinho ao redor. Tinha que passar por algumas experiências para entender que Deus tem cuidado de você. Entendeu, igreja?
O que falta para nós é conhecimento da verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente olha o mundo com outros olhos. Quando nós somos conhecedores da verdade, nós olhamos o mundo com um olhar de compaixão, de amor. E não mais com aqueles olhos que vê o mal em tudo, que vê defeito em tudo, e que vê outros prosperarem e invejam, sentem inveja. Nós não temos mais esses olhos após conhecermos a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos alegramos, porque sabemos que o nosso nome está no livro da vida. Aqui numa passagem do Novo Testamento, os discípulos saem por ordem de Jesus, vão por todos os lugares, agora falem no meu nome, expulsem demônios, curem os enfermos, vão, de dois em dois, e aí eles vão, e quando eles voltam maravilhados, eles voltam estupefados, mestre, no teu nome, nós expulsamos demônios, mestre, olha no teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Parece o que está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas, né? E Jesus pega para os discípulos e fala assim: não fiquem maravilhados porque vocês expulsam demônios no meu nome. Estejam felizes, porque o nome de vocês está no livro da vida. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sejam felizes por isso. Entendeu? Percebe? Aí os discípulos imaginam que eles se calaram, um olhou para o outro assim, né? Olhe com esses olhos, igreja. Você é salvo. Teu nome está no livro da vida. Você é do Senhor. Você é instrumento nas mãos de Deus. Você é vaso de honra na casa do teu Pai, o soberano Deus. Olha só quem é você. Fica reclamando aí porque está temporariamente desempregado, porque está com uma dívida, porque o casamento não está indo muito bem, porque, fica aí reclamando e murmurando. Deus não está comigo, Deus não está me ajudando, Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu vou seguir outro caminho, vou procurar outra religião. Quantas pessoas murmuram contra Deus, mal agradecidas? Muitas vezes por ignorância, porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Entendeu? Mas a palavra aqui, Jesus fala que a gente não tem que ficar vivendo ansioso com o dia de amanhã. E amanhã, hein, com essa crise no país, hein? Essa crise no Brasil, misericórdia, Senhor do céu. Meu pai, meu emprego, estão cortando lá. Meu Deus, começou a mandar embora, está passando facão. Jesus, e agora, o que vai acontecer comigo? Senhor, né? Meu Deus, o meu aluguel, como é que eu vou pagar se eu perder emprego? Meu Deus, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Meu pai, Senhor, isso é ansiedade. E Jesus está dizendo, não viva ansioso. Não viva preocupado com o dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai vestir. As plantas, as flores, elas não precisam trabalhar. E Deus cuida delas de uma maneira que elas ficam lindas e maravilhosas. Agora vai entrar a primavera, é tempo da gente ver elas florescerem, as árvores florescerem, as plantas florescerem, aquela coisa linda, maravilhosa. Deus é que faz isso. Deus é que faz isso. E ele fala, olha, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Nem Salomão em todo o seu esplendor, ou seja, Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. O homem que ele diz lá nos seus livros, né? Tudo aquilo que eu tive vontade, eu possuí. Tudo aquilo que eu quis, que o dinheiro podia comprar, eu comprei. Eu tive não só uma mulher, mas eu tive 1000. Não foi assim? Ele teve 1000 mulheres. O harém dele, ele diz no texto, a delícia dos homens, eu possuí. Ele tem tudo. O cara rico, tem de tudo. E Deus fala, aqui Jesus falando, nem mesmo ele se vestiu com a beleza de um lírio do campo. Nem mesmo ele. Entendeu? E interessante que Salomão chega no final da vida e fala assim, consegui tudo, comprei tudo, tive de tudo, fiz paz com todo mundo, que não me faltou nada. E ainda sinto um vazio dentro de mim. Estou falando com as minhas palavras. Ainda sinto um vazio dentro de mim. Estou falando por um rico. Conquista tudo, compra de tudo.
Talvez alguém aqui que tenha uma condição melhor, teve vontade de comprar um tênis de 400, 500 reais, vai lá e compra sem dó, né? Videogame de 2.000, vai lá e compra sem dó. Tem de tudo de bom na casa, nossa, maravilha. E aí de repente olha para um lado, olha para o outro e fala, está faltando ainda. Está faltando alguma coisa. Salomão se sentiu assim. Ele se sentiu assim porque ele disse assim, olha, eu entendi uma coisa. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo acaba. Tudo perece. Tudo termina. Entendeu? Ajuntei riquezas. Vou deixá-la para outro. Não posso carregar comigo. Entendeu? E a gente fica correndo atrás do vento. Ele disse, é viver correndo atrás do vento. Aí Paulo complementa, você tem o que comer? Você tem o que vestir? Esteja contente com isso. Porque aqueles que querem riquezas, caem em muitas tentações. 1 Timóteo capítulo 6. Caem em muitas tentações. Digo mais, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males nessa terra, disse o apóstolo Paulo. Ah, não, mas amanhã eu tenho que comprar, eu tenho que ter, final do ano está chegando, eu não posso estar desempregado. E meu 13º? Eu quero trocar de carro, eu quero fazer aquela viagem, eu preciso disso, eu quero comprar aquele instrumento, eu preciso comprar, preciso ter. Não, isso, meu Deus, eu não posso perder emprego, Senhor. E aí trabalha assustado. Quando o chefe desce lá das escadas do escritório, um olha para o outro, eita, ai, será que hoje, meu Deus, será que a gente vai, ai não, calma. Tem crente assim. Por quê? Porque os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis, muito difíceis. O país está em recessão. O país está andando de ré agora. Está andando de ré. E a cada dia mais escândalos e mais escândalos e mais escândalos explodem na mídia. Escândalos dos nossos políticos e também dos religiosos, escândalo de tudo quanto é lado. E a gente olha para um lado, olha para o outro, meu Deus do céu, não vou suportar. Ansiedade, medo. Como vai ser a vida do meu filho? Ele está crescendo. Como vai ser a vida dos meus filhos? Meu Deus, eu estou ficando velho, mas e os meus filhos? Ninguém nunca se pegou pensando assim? Não é verdade? O medo passa no coração. Mas o crente precisa decidir se ele vive pela fé ou se ele vive pelo medo. O cristão precisa decidir, ou vive pela fé ou vive pelo medo. E eu convido a você a viver pela fé. Primeiro, Deus te dá liberdade para você escolher como é que você vai viver a sua vida. Você tem o livre-arbítrio. E então você decide, eu quero viver pela fé e vou viver pela fé. Ah, não, é melhor ser preventivo. É melhor eu não confiar demais. Sei lá o dia de amanhã. Não, esse mês aqui entregar o dízimo na igreja, não, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. É melhor guardar esse dinheiro. Entendeu? O medo, ele é uma emoção. Sabia disso? É uma emoção da alma. Quer ver? Eu peguei aqui no dicionário. O que é o medo? Quando a gente fala medo, já lembra do filme de terror que a gente assistia quando era criança, né? Se enfiava debaixo da cama, depois, tinha que dormir na cama do pai e da mãe, depois que terminava o filme, né? Medo. Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, aquilo que provoca essa consciência. Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, receio, medo de tomar manga com leite, por exemplo. Isso é um receio, né? Todo mundo aqui toma manga com leite sem problema? Todo mundo? Quem tem medo ainda de tomar manga com leite? Quem tem medo? Fala sério. Tem alguém ainda que tem medo? Alguém já teve medo antes de tomar manga com leite? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque diziam que fazia mal, que podia morrer, né?
Vocês conhecem a história da manga com leite? Por que que existe essa crença? Isso é uma crença, isso é uma superstição. Sabe de onde surgiu isso? Diz que, mais ou menos por cima assim, porque eu não me lembro bem. Diz que o camarada tinha a fazenda e os escravos, né? E é isso, né? Tinha uns pés de manga, né? Ele tinha um pomar de manga lá lotado, e então ele começou a amedrontar os empregados dele para não comerem as mangas, não tirarem as mangas dos pés, porque eles tomavam leite, ele dava o leite para eles na hora do café e tal. Então começaram a olhar para as manguinhas lá, e acho que já começaram a imaginar, aquilo ali no leite deve ser uma delícia, né? E quando o patrão começou a perceber esse negócio, ele começou, olha, vocês nem pensem em pôr manga no leite, porque olha, conheci muita gente que morreu disso. Aí pronto, os escravos, ninguém tocava nos pés de manga do homem, entendeu? E aí isso veio, e ficou. Pode ver que muita gente hoje não toma manga com leite, né? Às vezes eu vou no Habib, faz um suco de manga com leite, né? Manda ver, é bom demais, né? Mas tem que dar graça, porque vai que está estragado, né? Então isso é medo, é receio. Por exemplo, nos dias de hoje, é claro que é um risco você trocar de emprego na atual situação do país. Mas eu digo para você, se Deus está dando a você uma direção, e está dizendo que está abrindo essa porta para você, não tenha medo. Porque Deus faz o crente prosperar em tempos de crise. Deus faz. Deus faz o crente prosperar no tempo da crise. Você crê nisso? Então não tenha medo. Olha, existem pessoas então que têm medo de passar necessidades. Falta de emprego, falta de alimento, falta de roupa, né? Outros têm medo de perder a saúde. Tem crente que está assistindo a TV lá no noticiário, aí fala assim, epidemia de dengue na região do Ipiranga. Ai meu Deus, ai fui picado por um mosquito, será que é dengue? Ai Jesus, já fica desesperado, pai, há uma febrinha, é dengue, ai Jesus. Um medo terrível de adquirir uma doença. Aí começamos a conversar, você viu gente, que nossa, tem um câncer aí matando, ai pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim não, misericórdia, ai, para senão fica na minha mente, eu posso contrair, um medo terrível, de doença, é ou não é? Tem gente que tem medo de nunca ser feliz, começa a namorar, ai não, esse não foi esse, não, vai que não dá certo, é melhor terminar logo, não, né? Tem gente que não para com o namorado por causa disso. Ai meu Deus, não, ele olhou meio assim, melhor ficar sozinho. Ai Deus, me dá um casamento, Senhor. E Deus vai lá e dá o casamento. Ai não, melhor não casar ainda não, porque eu não sei. Ai o tempo, ai a crise, está muito difícil, eu vou casar para passar fome. E nunca casa. E nunca é feliz. Entendeu? Nunca é feliz. Ei, você é cristão, você é filho de Deus, não tenha medo da vida, não tenha medo dos desafios, não tenha medo, Deus é contigo na caminhada, não tenha medo, não tenha medo. Eu me lembro, legal, começo da igreja, garagem, enquanto estava na garagem, aleluia, glória a Deus, não pagava aluguel, aquela benção, compramos instrumentos, os dízimos foram entrando, a gente foi comprando instrumento, foi comprando cadeira, aquela coisa gostosa, alegria. Aí de repente Deus começou a mostrar que a garagem estava pequena, tem que ir para um salão. Aí a gente foi para um salão, o primeiro não deu certo, né? Saímos, fomos em 3 meses, mudamos de salão, fomos para Souza Coutinho, estamos na Souza Coutinho, aquela benção maravilhosa, R$600 de aluguel, o salãozinho, R$600, a benção, confortável, gostoso, e foi crescendo, e as crianças tinham uma salinha estreitinha no fundo, era um corredorzinho, e aí surgiu a sala de cima para alugar, né, e esvaziou as 2 salas, aí eu falei para minha esposa, vou alugar, não aluga não, amor, cuidado, amor, pagar aluguel, a igreja, hoje tem gente na igreja, amanhã sai gente, né, aí não dá para pagar aluguel, porque de 600 ia para 1.000, e eu sentia que, Senhor, é o Senhor que cuida da obra, Pai, as crianças estão precisando, eu vou alugar, e aluguei, e nunca faltou um mês o dinheiro para pagar o aluguel, nunca faltou. Aí a gente ia vir para cá,
né? Chegou 2 anos lá no salão, já não comportava mais, cabia 44 pessoas sentadas. Aí não, vamos, e aí Deus colocou no meu coração um lugar maior. E aí eu comecei a luta, e comecei a procurar, e comecei a olhar jornal, e comecei a olhar imobiliária, e nada, não aparecia nada. Aí passei aqui na porta, tinha uma plaquinha, o portão fechado, falei, um corredor, não deve ser nada, né? E fui, passei. Aí um dia no jornal apareceu Via Anchieta, 1439, eu vim quando eu era aqui. Nossa, mas tem um salão aqui, estava aberto o portão com material de construção, entrei, um salão enorme, estava no barro, as paredes eram todas naqueles tijolos antigos, né? Nada rebocado. Nossa, uma coisa assim feia, mas o espaço, quando eu abri os olhos assim, alegria no coração, é aqui. Muito bem, vou alugar aqui. Aí comecei a conversar com o pessoal aqui, a imobiliária, e a imobiliária começou a pôr impedimento, a gente não tinha dinheiro para o depósito, e tinha só um mês, o outro mês eu quis parcelar, ele disse que o dono não ia querer, por fim o dono aceitou, a gente falou, eu reformo aqui, eu reformo, então vou abaixar o aluguel, você abaixa, abaixou R$500, era 2.000 o aluguel, aí abaixou R$500 por um ano, 1.500, aí veio pessoas da igreja aqui, comigo, pastor é grande, pastor, mas o senhor tem que encarar uma realidade, pastor, pode ser que muita gente não venha com o senhor, pode ser que o senhor saindo de lá e vindo para cá, muita gente não vai vir com o senhor, pastor, aí vai faltar dinheiro para pagar aluguel, aí não vai conseguir, aí o pastor pode ficar envergonhado, se constranger com isso, né? As pessoas podem olhar e falar, nossa, pastor, um homem de fé, olha aí, passando necessidade, né? Medo, e o medo tentando pegar eu também, tentando pegar mim, Joe, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Aluga ou não aluga, aluga ou não aluga? Aí eu falei, Senhor, se é da tua vontade, tudo vai dar certo, Pai. Eu vou continuar firme atrás do salão. E tudo correu perfeitamente bem, a gente alugou o salão, a gente veio para cá, começou a cultuar, e nunca faltou o dinheiro para pagar o aluguel. Quando foi faltar, Deus provia daqui, Deus provia dali. Não tenha medo dos desafios, igreja. Não vá fazer besteira. Não vá tomar uma iniciativa sem antes consultar o Senhor, fazer como reis no passado, né, que não consultaram a Deus, antes de partirem para uma guerra, e perderam a guerra, e depois não voltaram a temer a Deus, e morreram doentes, procuraram médicos, mas não consultaram a Deus, e perderam suas vidas por isso. Não faça esse tipo de besteira. Você tem que estar com a tua vida no altar de Deus, você tem que estar com a tua vida na presença do Senhor, você tem que amá-lo, você tem que se santificar, você tem que se separar do mal, você tem que praticar as boas obras da fé, porque Deus sempre vai te dar direção, Ele sempre vai dar direção para você, como fazer, o que fazer, quando fazer e quando não fazer, Ele sempre vai dizer, Ele não vai deixar você cair num buraco, sem antes te avisar que isso vai acontecer. Às vezes Ele avisa e você cai no buraco, mas não foi culpa dele, Ele avisou, você quis ir, aí não culpe Deus. Mas quando é Deus que está dando a direção para você, vá em frente, não tenha medo não. Pode parecer que você perdeu alguma coisa, quando você tomou aquele rumo, aquela decisão, pode parecer que alguma coisa deu errado, meu Deus, eu acho que não era o Senhor que estava falando comigo, Pai, pode até acontecer isso, mas igreja, se Deus falou, não tenha medo, já passamos tantas situações difíceis aqui nessa igreja, e Deus sempre falou no meu coração, vai nessa tua força, que eu estou com você, e eu, firme. Teve gente que saiu da igreja amaldiçoando a gente, teve gente que saiu falando lá fora da nossa igreja, teve gente que foi em outra igreja, colocou o pastor contra nós, teve gente que foi lá e começou a visitar a igreja e falar que a nossa igreja não era de Deus, que a nossa igreja ia baixar as portas, que eu não era pastor coisa nenhuma, mas eu enfrentei tanta coisa. Fomos no monte uma vez, 2 profetas de Baal, profetizaram lá e depois vieram atrás para saber onde era a nossa igreja, sondaram a minha vida, depois de sondar a minha vida, vieram na porta da nossa igreja num domingo, a igreja abarrotada lá no outro salão, aquele culto maravilhoso, eu e minha esposa na porta, os profetas vieram, viemos aqui para dizer, que Deus manda lhe dizer, eis que te digo, fecha essas portas e volta para a igreja de onde você saiu, que você está em rebeldia. O quê? Como é que é?
Deus manda você baixar essas portas porque você saiu da outra igreja em rebeldia. Eu saí da outra igreja em rebeldia? Falei, irmãs, que isso? Vocês estão... É comigo mesmo que Deus mandou falar? Vocês não erraram o endereço? Porque eu saí da outra igreja debaixo de bênção, irmã. Eu saí da outra igreja debaixo de bênção, eu tive a bênção do meu pastor. Pode procurar para qualquer um lá. A gente foi lá na sua igreja, onde você era, o pastor falou bem de você. E você tem dúvida de quê? Então Deus mandou você dizer que não, que é para mim baixar as portas. Falei, minha irmã, vou falar uma coisa para você, Deus mesmo está falando na vida através de vocês duas, então vamos ver se é Deus mesmo. A Bíblia diz que o meu Deus não é Deus de confusão. Olha para a igreja, irmã, está vendo aqui? Olha aqui, vem cá dar uma olhadinha, olha lá dentro. Mais de 50 pessoas adorando a Deus, um louvor maravilhoso, pessoas com vidas transformadas. Eu falei assim, Deus mandou eu fechar essa porta e esse povo vai para onde, irmã? Esse povo vai para onde? O que vai acontecer com eles? E as irmãs começaram a olhar para a outra. Bom, se não foi Deus que falou, mas se não foi Deus, irmãs, ficou em dúvida agora? Falei para ela, você ficou em dúvida agora se não foi Deus? Pois não foi Deus, é melhor vocês pegarem o carro de vocês e irem para a casa de vocês, e orar mais a Deus, e tomar cuidado quando vocês vão abrir a boca para falar o que Deus manda, o que Deus não manda dizer. Entenderam? Não tem medo de servir a Deus, igreja. Não tenha medo. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você confuso. Deus não vai deixar. O que é de Deus prospera. Somente o que não é de Deus não prospera. Amém? Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo da morte. Vou pôr uma palavra mais leve, sem churumelas. Quem tem medo da morte? Sem medo, levanta a mão. Não tenha medo de levantar a mão, por favor, não tenha medo da morte. Algumas pessoas ainda têm. Não os culpo por isso. Eu já tive também. Agora ela falar para mim, por mim. Deus me salvou há quase 19 anos. Há quase 19 anos eu caminho com Deus. E o meu nome está no livro da vida. Tenho uma família maravilhosa que Deus me deu. Uma esposa que não é tão fácil de achar por aí. Filhos que me dão prazer. E tudo que eu preciso de Deus, Ele tem me dado. Nada tem faltado. Nada. Eu teria grandes motivos para ter medo de morrer. Ou não teria? Teria muitos motivos para dizer, eu tenho medo da morte também. Se eu morrer, como é que vai ser dos meus filhos, a minha esposa, o ministério? Como que vai ser? Eu já pensei assim no passado. Senhor, como vai ser? Não deixa eu morrer. Mas por outro lado, depois comecei a buscar mais de Deus. Senhor, por que ter medo da morte se Jesus venceu a morte? Por que ter medo da morte se Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da morte das mãos do diabo? Por que ter medo da morte se o Senhor Jesus falou que todos aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão? Por que ter medo da morte? O Senhor Jesus está dizendo que para nós foi dada a vida eterna. Mas talvez então, por causa desses motivos, eu tenho medo da morte, não por mim. Eu posso ir embora, eu sei que eu vou para a glória, mesmo sem minha esposa e meus filhos, como é que vão ficar? Eu sou o Senhor teu Deus, quem te sustenta. Ele vai continuar sendo o Deus da minha família, se eu for primeiro. Ele vai continuar sendo esse Deus, vai cuidar da minha esposa, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar de você. Entendeu? Ter medo da morte, para quê? Todos nós vamos ter que passar por ela um dia. Todos nós. Né? Tem gente, crente às vezes, que tem medo de sair de casa para vir para a igreja. Deu toque de recolher. Ai meu Deus, não vou sair de casa. Né? Não, mataram um aí ontem. Ai não, hoje eu não vou para a igreja não. Meu Deus, se matarem outro hoje. E se esse outro foi eu? Ai misericórdia, bala perdida. Ai. Não existe bala perdida, gente. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Ninguém morre sem a permissão de Deus.
Ninguém parte desta vida sem que Deus queira. É Deus quem dá a vida, é Deus quem a tira. Disse Ana no seu cântico, agradecendo pela vida de Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel. O Senhor dá a vida e o Senhor a tira. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. E o salmista diz: a quem temerei? E Jesus diz mais em Mateus 10, 28. Olha comigo. Mateus 10, 28. Aleluia. Não tenham medo do quê? O pastor disfarça bem, quando ele perde os versículos assim, ele faz a pergunta para a igreja para achar o versículo. Está aqui o versículo, né? Porque é tudo assim aqui. Aleluia, glória a Deus. Né? É assim que muitos fazem. Aleluia. Ai, irmão. Videozinho que eu mandei pro Johnny. Vou mandar para vocês no zap depois. O pregador está lá, pregando para o pessoal do grupo. Aí ele fala na onisciência, nessa tua onisciência, na sua onipotência, e na sua onipropracátia, de não sei o que das quantas. Aí ele está falando em línguas, ele erra. Não, eu... Oh, Jesus, verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Entendeu? Deus, o soberano, criador dos céus e da terra, Yahvé. Temam ao Senhor. Não precisa ter medo da morte, não. A tua vida foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E o Pai, o soberano, o Criador, disse: você é meu, nada vai te separar de mim, nem a morte. Nem a morte. Romanos 8, nem a morte vai nos separar de Deus. Eu lembro que Jesus falou para os fariseus, numa certa passagem: por acaso Deus é Deus de mortos? Não ouviste o que foi dito nas Escrituras sobre os antigos? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? Deus é Deus dos vivos. Outra passagem da Bíblia. Alguns discípulos sobem com Jesus a um monte. E lá de repente, no momento da transfiguração, aparecem dois homens de Deus lá com Jesus. Quem eram? Elias e Moisés. Era uma visagem? Era visagem? Eram Moisés e Elias. Tanto que Pedro olha assim: mestre, tem crente aqui que pensa assim: meu Deus, quando a gente for para o céu, ai Senhor, eu quero viver muito nessa terra, Senhor, por favor, Pai, não quero morrer tão já não, Pai, eu quero morrer velhinho, porque quando eu for para o céu, eu não vou lembrar de quem é a minha esposa, quem é meus filhos, eu não vou saber quem é ninguém. Ai Deus, tem gente que pensa aqui assim? Levante a mão. Você acha que quando você morrer, você vai conhecer todo mundo lá no céu? Quem acha que não? Levante a mão. Tem gente. Tem mais gente aí, não quis levantar a mão. Pois é, no momento da transfiguração, Pedro, o que Pedro faz? Mestre, quer que eu arme uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Quando é que Pedro tinha visto Moisés alguma vez na vida? Quando é que Pedro tinha visto Elias alguma vez na vida? São seus antepassados. Pedro nunca nem tinha visto eles, mas na hora que os viu, Pedro sabia quem eles eram. Será então que nós não vamos saber lá na glória quem vão ser, quem foi você, quem fui eu, e quem somos nós agora com o Senhor? Todos nós o saberemos. Não tenha medo da morte. Amém? Não tenha medo
do homem da capa preta com a foicinha na mão. Chegou a tua vez. Né? Tem gente que não pode ver isso. Né? Não dorme à noite. Jesus. Ai, pai. Não devia ter assistido o filme, né? Não tenha medo, igreja. Deus está no controle de tudo. Você pertence a Ele, você é do Senhor. Amém? Então não viva por medo. Não viva por medo. Viva pela fé. A fé, ela tem substância, massa. A fé, ela possui evidências. Olha lá, Hebreus 11. Hebreus 11. Não viva por medo, viva pela fé. Verso 1 em diante, ao 6. Ora, a fé é a certeza. É assim que diz essa aqui? Certeza. Daquilo que esperamos. Alguém aqui espera viver eternamente com Deus? Espera. E por que tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Se eu tenho certeza de que eu vou viver eternamente com Deus, por que eu vou ter medo da morte? Ai, Senhor, então que eu não morra tragicamente. Ai, Senhor, que eu não fique definhando. Ai, Pai, que eu não fique numa UTI morrendo aos poucos. Ai, ai, medo, 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 medo. Confia em Deus. Viu Estevão quando foi morto? Que morte terrível. Apedrejado. Todo mundo começou a pegar pedra nele porque ele pregou a palavra. E a Bíblia diz em Atos que Pedro ficou olhando para o céu. Pedra para tudo quanto é lado, e ele olhando para o céu. Caiu e olhando para o céu. Pedra acertando ele em todos os lugares do corpo, e ele olhando para o céu. E aí a Bíblia diz que o céu se abriu. E ele viu quem? Quem ele viu? Jesus sentado à direita do Pai. Você acha que o Estevão sentiu dor com as pedradas? Porque a Bíblia diz que ele sorriu. É como se Jesus estivesse falando para ele: vem, filho, você já não está mais nesse corpo, vem. Vem que essa matéria aí é podre, ela vai voltar ao pó, vou te dar um corpo novinho em folha, que nunca mais vai se corromper. Aleluia. Entendeu? A história conta de missionários, homens de fé, que tentaram trazer a verdade. A Igreja Católica, ela não deixava o povo conhecer a verdade. E um homem chamado John Hus, ele começou a pregoar a verdade, e ele começou a contestar os ensinos da Igreja Católica. E ele foi preso, ficou preso por muitos dias, e ele teve a oportunidade de se retratar diante da igreja, pedindo a ela perdão, dizendo que os ensinos dele eram heréticos. Mas ele conhece a verdade, agora como é que ele vai dizer que a verdade é heresia? Então ele disse para os seus superiores, para o Papa: não, Jesus Cristo é o Senhor, não adianta, tudo isso aí que você é mentira, não vou me retratar, então você vai ter que morrer. A história diz que ele não teve medo. Ele foi levado ao local de execução, muita lenha, um pau no meio assim como se fosse uma cruz, amarraram ele ali no meio da lenha e tocaram fogo, e ouviu-se os gritos dele: ai, está doendo, ai, está queimado, ai. Não, ouviu-se ele cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Ele morreu cantando. Alguém sentindo as dores das chamas, canta? Canta? Pois o Senhor nosso Deus, em Isaías 43, ele diz: ainda que passarem pelas chamas, elas não arderão em vocês. Entendeu? Entendeu?
Esqueci o nome do pregador, Titanic. Lembra que eu falei aqui uma vez? Tinha um pastor no Titanic. Tinha um pastor, tem a história dele na internet. Eu li aqui. Ele está lá, todo mundo gritando, o navio vai afundar, vai afundar, vai afundar. E ele, com colete salva-vidas, deram para ele colete salva-vidas, e todo mundo preocupado, e não tinha bote salva-vidas para todo mundo, não tinha salva-vidas para todo mundo, aquele colete não tinha para todo mundo, e ele chegava para um, você é salvo? Você é salvo? Não. Então você precisa de Jesus. Ele pregava, foi pregando para um e para outro. Aí ele chegou, caiu todo mundo na água. Ficou, o barco começou a afundar, não tinha espaço no salva-vidas, nos botes salva-vidas, e ele ficou na água gelada, com aquele colete, e aí tinha um outro lá, né, sem colete lá, e ele falou, chegou próximo dele nadando, você é salvo? Ele disse, não, você não quer receber Jesus como teu salvador? Não, não, acho que não quero não. Ele tirou o colete, deu para o camarada, falou assim, então usa isso porque você vai precisar mais do que eu. Entendeu? Alguém que tem Cristo não tem medo da morte. Não tem medo da morte. E a Bíblia diz, existe, ou melhor, quero que tudo que seja a Bíblia que diz, né? Mas a história diz, do homem diz, que há um relato da última alma que esse homem ganhou para Jesus. Ele conta o testemunho. Ele chegou perto desse homem nadando, a água trouxe assim, naquela escuridão, aquela água gelada, e ele perguntou para o homem, você é salvo? Ele disse não. E aí a água levou eles distante um do outro de novo. Por um mover das águas, a água os aproximou outra vez. E ele disse, você é salvo? Eu já disse não. Você quer receber Jesus como teu salvador? Para poder viver eternamente com Ele? E ele disse, sim, eu quero. Então eles oraram juntos. E este homem foi resgatado com vida. E o pastor morreu. E esse homem contou o testemunho depois. Não tenha medo da morte, igreja. Alguém apontar a arma na tua cabeça, ou você nega o teu Jesus, ou eu vou te matar agora. Cante. Cante. Mais perto quero estar, Senhor, de ti. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Não tenha medo da morte. Quantos de nós estaríamos preparados para enfrentar esse momento? Hoje. Quantos de nós estaríamos preparados? Os nossos irmãos norte-coreanos estão preparados. Todos os dias, alguns deles perdem a vida executados. Os nossos irmãos que estão nos países da janela 1040, todos os dias alguém lá perde a vida. Eu recebi uma mensagem aí de um irmão que diz que um grupo islâmico fez vários cristãos de reféns e estão dizendo que vão decapitá-los. Provavelmente isso vai acontecer. Porque esses irmãos não vão negar Jesus Cristo. Eles vão morrer por amor a Jesus. Entendeu? Não tenha medo da morte. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo se você vai ter o que vestir ou não, o que vai ter que comer ou não. Não tenha medo se você vai estar empregado ou desempregado. Não tenha medo. Não tenha medo de alguma doença pegar o teu corpo. Não tenha medo. Viva pela fé. O Senhor Deus diz em Hebreus, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá mais prazer nele. Viva pela fé, igreja. Viva pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Verso 6, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê em Deus? Quantos creem em Deus aqui? Quantos creem em Jesus? Então, todas as vezes que você for se aproximar dele, obedece essa palavra. Creia que ele existe de verdade. Quem são os que creem? Aqueles que esperam nele. Aqueles que esperam nele. Aqueles que confiam nele. Lá na firma foi dito, vai ter corte essa semana. E você vai dizer, Senhor, Tu és o meu provedor. Se essa porta se fechar, Tu abrirá outra. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Não tenha medo. Se alguma coisa, alguma situação lhe sobreveio essa semana, se você tem alguma coisa difícil para ser resolvida essa semana, e existe possibilidade de você não alcançar a vitória, diga para Deus, Senhor, eu vou confiar somente em Ti. Dê no que der, eu vou permanecer confiante em Ti. Tenha certeza que a resposta de Deus vai ser o que está escrito em Deuteronômio 3:22. Deus vai responder assim para você, se você fizer uso da fé todos os dias e não do medo. O medo traz a dúvida, o medo gera ansiedade, preocupação, terror, apavoramento. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Amém? Não tenham medo do amanhã, não tenha medo do bandido, não tenha medo do homem fraudulento, não tenha medo dos governantes corruptos, não tenha medo da morte, não tenha medo dos invejosos, não tenha medo daqueles que querem o teu mal, não tenham medo, porque o Senhor está dizendo, eu lutarei por vocês. Eu lutarei por vocês. Amém? Isso é para você nunca desistir. Nunca desista. Deus sempre vai operar o milagre, quando nada mais puder ser feito. É aí que vem o milagre, quando nada mais pode ser feito. Amém? Tem gente aí atrás de um monte de milagre aí, mas não sabe que o milagre só pode acontecer quando nada mais pode ser feito. Milagre é algo impossível, ou seja, quando chega no impossível, em que nada mais pode ser feito, então é a hora do milagre. Aí é a hora de você entender que Deus fará o milagre. Se você chegar a esse ponto em alguma situação na tua vida, não duvide, Deus produzirá um grande milagre na tua vida. Amém? Se Ele não fez isso ainda agora, se Ele não fez isso por esses dias, sabe por quê? Porque Deus está ainda mostrando para você que existem alternativas corretas, que existem caminhos por onde você pode andar agradando a Ele, em que vão te trazer a vitória, porque Ele vai estar com você. Amém? Os caminhos estão abertos para você vencer. Então vá. Não tenha medo dos desafios, vá em frente. Tome a tua posição, porque Deus está dizendo, estarei com você até o findar dos séculos. Diga amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.